Será que a Bíblia realmente fala que Jonas foi engolido por uma baleia? Esta informação e muitas outras estão nesta mensagem com o estudo devocional do livro do profeta Jonas, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito do livro do profeta Jonas. E para essa conversa ficar completa, você precisa participar. Eu espero a sua participação no espaço de comentários. Lá você pode fazer suas observações, deixar o seu testemunho e também fazer as suas perguntas. E permitindo o Senhor, logo vou responder e assim nós conversamos mais a respeito do livro do profeta Jonas e podemos crescer mais no entendimento das coisas do Senhor. O nome Jonas é proveniente do hebraico Ionar. É um nome tradicionalmente usado para homens. E ele possui, sim, na própria língua hebraica, uma versão feminina. Na verdade, duas versões femininas. E seria Ionina ou Ionit. Tradicionalmente, se entende que o nome de Jonas significa pomba. Aquela ave que as crianças normalmente correm atrás, há muitas crianças correndo em praças ou na praia, pelo menos antigamente acontecia muito isso, eu fiz muito isso. A ave mesmo, é o significado do nome de Jonas. A sua história é uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. Ela talvez rivalize com a história de Daniel, com o texto de Daniel na parte histórica, Cova dos Leões e essa coisa toda entre os profetas. Muitas pessoas conversam e falam a respeito do profeta que foi engolido por uma baleia, porque ele desobedeceu à vontade do Senhor, o chamado do Senhor, e depois ele foi vomitado numa praia para ir na direção desse chamado do Senhor. Bom, a Bíblia mesmo não fala baleia. A Bíblia fala peixe grande. O imaginário é que fica falando de baleia, mas a Bíblia não revela que foi uma baleia. A Bíblia fala que foi um peixe grande. Nós não sabemos qual era esse peixe grande. Que os pescadores poderiam querer pescá-lo. A Bíblia não diz qual é esse peixe grande, apenas fala que foi um peixe grande. Talvez ele tenha sido criado especificamente para esse evento em si, envolvendo a questão de Jonas, mas a tradição não fala. A tradição muitas vezes assume que é baleia, como também a tradição assume que o fruto proibido lá de Gênesis seria a maçã. Mas a Bíblia mesmo não fala nada a respeito de qual seria o fruto proibido. Talvez seja algo próximo daquele efeito conhecido como efeito Mandela, em que as pessoas têm certeza que alguma coisa aconteceu, quando na verdade não aconteceu. Muitas pessoas têm certeza que as coisas aconteceram de tal forma, mas elas não aconteceram na verdade. As pessoas têm essa impressão muitas vezes. Claro, nesse caso trata-se de uma tradição, de uma coisa que foi falada muitas vezes, que as pessoas preferiram usar essas palavras, baleia ou maçã, para tentar exemplificar melhor, mas aí as pessoas acham que a Bíblia realmente fala a respeito disso. Não. A Bíblia não fala que Jonas foi engolido por uma baleia, fala que ele foi engolido por um peixe grande, como a Bíblia não revela qual era o fruto proibido. Pensando na data da profecia de Jonas, nós podemos deduzir por conta do registro lá do livro de 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25, que Jonas é o mesmo citado ali em 2 Reis, é o mesmo Jonas citado no capítulo 1, versículo 1 do livro do profeta Jonas. Estamos falando do mesmo profeta citado agora no livro de Reis. Então, Jonas teria atuado como profeta durante o reinado do rei Jeroboão II, que aconteceu aproximadamente entre 783 e 743, sempre datas aproximadas, perto disso, antes de Cristo.
Ele foi rei em Israel entre 783 e 743, um pouco mais, um pouco menos. É nesse período histórico que Jonas está incluído. É nesse tempo que Jonas está fazendo a sua profecia. Ele não atuou apenas como profeta no caso de Nínive. O livro de Reis trata também da questão da profecia de Jonas em outra circunstância. Então, nós vemos Jonas atuando em várias frentes. O livro de Jonas é que trata da questão de Nínive, toda a questão do seu chamado, a tentativa de fuga e essa coisa toda. O livro de Jonas, apesar de estar no cânon como um livro de profeta, porque ele era profeta, ele é um pouco diferente dos livros dos demais profetas. Ele não apresenta necessariamente um oráculo, ele não apresenta uma profecia em si. Ele, no livro, é chamado para falar contra Nínive. E ele vai lá e diz, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele faz esse alerta em Nínive quando ele acaba atendendo finalmente ao chamado do Senhor, depois da experiência no ventre do peixe grande. Mas então ele é diferente dos outros livros. Os outros profetas apresentam profecias, apresentam oráculos, falam coisas de revelação da parte do Senhor e tudo mais. Jonas, no livro do profeta Jonas, nós não vemos isso. A história do profeta nesse evento em que ele deve pregar a Nínive é que é a grande mensagem. É o que acontece com Jonas e com Nínive que mostra a grande mensagem do profeta Jonas no livro de Jonas. Como eu falei, em Reis, por exemplo, aparece outras coisas que Jonas teria falado. Então, ele também apresentou oráculos, mas não estão no livro especificamente do profeta Jonas. A história de Jonas, a história apresentada no livro, é sim a grande mensagem a ser divulgada. E essa história de Jonas, ela recorda um dos mais profundos conceitos do Antigo Testamento que nós encontramos. Deus ama a todas as pessoas, não apenas algumas. Ele escolheu o povo de Israel, ele escolheu essa nação, mas ele não tem amor só por eles. O Senhor revela muitas vezes coisas para outras nações e cuida também dessas outras nações. Israel era como um farol para apontar na direção da vontade do Senhor. E o Senhor quer compartilhar com os demais também o seu perdão e a sua misericórdia. Desde o Antigo Testamento se fala disso, e em Jesus nós vemos o ponto máximo dessa realidade, em que a mensagem alcança outros povos, porque os que eram dele não o receberam, e todos quantos o recebem recebem o poder para serem feitos filhos de Deus. E aí, independente de serem judeus ou não. Já naquela época havia também isso. Havia oráculos de condenação e chamado à mudança para outros povos também. Nós vemos isso em textos do Antigo Testamento. Então, quer fazendo parte do povo escolhido ou não, o Senhor tinha sim um chamado para outros povos também. Para o povo escolhido em especial, mas para outros povos também havia esse chamado, e havia punições também para aqueles que se afastavam deliberadamente da vontade do Senhor. Nós não temos como definir se Jonas é de fato o autor do seu livro, se ele escreveu de próprio punho essa história, ou se alguém, depois do tempo do profeta, ou ainda durante o tempo do profeta, escreveu com base nos ensinamentos que ele teria passado, ou com base numa história que fosse contada a respeito de Jonas. Pessoalmente, eu acredito que a história foi escrita por outra pessoa que teve acesso às informações de Jonas. Não sei se porque ele contou ou porque a tradição oral estava sendo divulgada a outras pessoas, mas não tem como ter certeza nesse sentido. E mesmo que outra pessoa tenha escrito o texto de Jonas, ele é o autor, porque esse autor, que teria sido outra pessoa, não se revela e se preocupa mais em dar destaque à história de Jonas. Então ele é tido como o autor do seu texto por ser o personagem importante dessa divulgação, dessa mensagem, daquilo que o Senhor fez através da vida do profeta Jonas. A história que se passou com ele não permite que nós tenhamos acesso à certeza de que se ele escreveu ou se outra pessoa deixou o texto escrito. Como eu disse, eu acredito na possibilidade que outra pessoa tenha escrito com base em histórias contadas a respeito de Jonas.
mas não tem como ter certeza nesse sentido. O tempo da história é no tempo de Jeroboão II, do rei Jeroboão II, mas quem realmente escreveu nós não temos como ter certeza. O Senhor chamou Jonas para ir até Nínive, uma cidade dos assírios, que eram temidos, e dizer que ela seria destruída. Essa cidade estava em constante guerra com Israel e com Judá. Saqueou Israel e Judá. Israel vai para o exílio de uma forma um pouco diferente do que aconteceu com Judá, com Jerusalém, com relação aos babilônios. Israel, o reino do norte, vai para o exílio por conta dos assírios. Eles é que levam Israel para o exílio, de uma forma um pouco diferente do que os babilônicos fizeram, mas a Assíria é que é o algoz de Israel. Então, naquele momento, a Assíria não estava tão forte. Durante o tempo de Jeroboão II, a Assíria não tinha tanta força, tanto que ele consegue resgatar e definir que ele era o dono de determinadas áreas, restaura determinadas partes do território de Israel, do que a Assíria teria tomado naquele momento. Nesse momento, eles não estavam tão fortes, mas era um povo que estava em constante guerra contra Israel. E a mensagem de Jonas era: eles vão ser destruídos, eles vão ter problemas. E Jonas tenta fugir de levar essa mensagem, mas não conseguiu. Foi necessário ir até Nínive, e lá ele disse: vai haver destruição, e o povo se arrependeu. Esses assírios pagãos acabaram se arrependendo e mudando de atitude, o que levou o Senhor a perdoar a Assíria naquele momento, e no fim a Assíria ainda trouxe problemas para o Reino do Norte. Em algum momento histórico houve problemas com o Reino do Norte, com a questão do exílio, porque o reino cai para a Assíria, e depois, em outro momento histórico, Nínive ainda vai ser destruída, mas não durante esse tempo de Jonas, porque ali houve conversão, houve mudança, e o povo se acertou com o Senhor, clamou por misericórdia, e o Senhor perdoou. A grande mensagem, então, do livro do profeta Jonas é a realidade do arrependimento, a realidade da confissão e da mudança de vida. E ele também deixa claro, esse livro também nos deixa claro, que o amor do Senhor é uma realidade por todas as pessoas. Tais entendimentos e outros tantos mais que surgem do texto de Jonas, quando meditamos a respeito, podem nos ajudar na caminhada de fé, para que nós possamos nos ajustar diante do Senhor, colocar as coisas em ordem e buscar a vontade dele, aceitando a sua soberania e confiando que o Senhor tem o melhor para fazer. Nós devemos atender ao chamado do Senhor. Jonas tentou fugir desse chamado que o Senhor tinha para ele e não deu muito certo. Ele teve que ir na direção do chamado que o Senhor tinha para ele. Nós devemos dizer sim ao chamado do Senhor. Devemos deixar de lado a nossa vontade para irmos na direção da vontade do Senhor. Quantas pessoas atendem a apelos em cultos, em eventos, em acampamentos, em tantas atividades para ir na direção de uma obra nas coisas do Senhor, para realizar alguma coisa na obra do Senhor, e acabam, depois de um tempo, desistindo, não fazendo, não indo na direção desse chamado. Se o apelo foi aceito apenas no calor da emoção, e aquele não é o chamado do Senhor realmente, claro, é necessário fazer revisão. Mas se o Senhor realmente está chamando para aquela obra, é necessário fazer essa obra, deixar as outras coisas de lado e ir na direção do chamado do Senhor. Precisamos atender aquilo que o Senhor nos chama a fazer e agir onde quer que tenhamos que agir, quer indo para outros povos, quer assumindo o ministério, quer atuando mais na igreja local, quer testemunhando no nosso bairro, quer testemunhando através de comentários nas redes sociais. Nós devemos ouvir o chamado do Senhor e realizar essa obra. Não realizamos a obra apenas deixando tudo indo na direção de realizar a obra do Senhor. Fazemos também dessa forma, mas há momentos em que, no meio das nossas outras atividades, nós atendemos ao chamado
chamado do Senhor e realizamos as coisas para as quais o Senhor nos chamou. A vontade dele deve ser executada quando nós atendemos ao chamado do Senhor. Não é a nossa. Jonas entendia que deveria falar da destruição e que então Nínive seria destruída. No entanto, o Senhor perdoou e Jonas ficou inquieto. Ele não queria dizer a mensagem porque o Senhor poderia perdoar. Ele não queria que houvesse aquele perdão. Talvez por essa questão da rixa política e de guerras com esse povo, mas ele queria talvez poupar o seu povo da continuidade dessas batalhas e tudo mais. É uma possibilidade, sim, mas ele tinha que fazer a vontade do Senhor. Nós podemos pensar, imaginar, ter ideias do que seja melhor, esperar aquilo que nós entendemos da melhor forma, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Ele cumpre os seus planos em qualquer momento. Nós fazemos a nossa parte, nós atendemos ao chamado do Senhor e realizamos, mas quem vai cumprir com os seus planos é o Senhor. Ele é quem deve cumprir com o que ele tem para fazer no meio de todas as coisas. E nós não devemos achar que os caminhos do Senhor estão errados. Jonas parece querer questionar um pouco isso. Hoje em dia, na sociedade, as pessoas às vezes reagem diante de uma pessoa que cometeu um crime de uma forma muito complicada. A pessoa cometeu o crime, ela pagou pelo crime diante do que a lei apresenta, e as pessoas acham que foi pouco, que tinha que ficar preso mais tempo, que tinha que passar por mais privações, ter mais dificuldades, e não importa quanto tempo a pessoa realmente responda pelo crime, sempre se quer que responda por mais tempo ainda. E aquele erro cometido no passado, continuam falando desse erro como se ele fosse presente até os dias presentes de fato. Em alguns casos pode ser que a pessoa continue no erro, é verdade, mesmo depois de responder pelo crime, de cumprir sua pena. Mas há outras situações em que a pessoa cometeu o erro, cumpriu com a pena e voltou tentando viver uma vida diferente daquele momento em diante. Por que então as pessoas continuam questionando e querendo que o erro seja a evidência? Nós não devemos ir por esse caminho. E até mesmo espiritualmente falando, nós devemos tomar cuidado, porque algumas pessoas pensam que não há chance de conversão para alguns, mas o Senhor pode querer agir na vida daquela pessoa de forma graciosa, de forma grandiosa. Nós devemos fazer a nossa parte, anunciar a realidade do Senhor, dizer sim que há caminho de pecado e que há caminho de condenação, sim, que isso está posto, mas que no Senhor existe a possibilidade de conversão, de arrependimento, de mudança de vida e de salvação. Nós devemos falar muito mais nesse sentido. Não devemos entrar na pilha da sociedade, onde um erro parece que tem que acompanhar a pessoa para o resto da vida. O erro cometido, se for confessado, arrependido, e a pessoa mudou de vida, nós não devemos continuar insistindo que o erro aconteceu. Faz parte da história, é fato, mas a pessoa mudou diante da presença do Senhor. E aqueles que já pagaram pelos seus crimes diante da sociedade, bom, ainda que se pense que a lei poderia ser mais dura, elas pagaram o crime de acordo com o que a lei define. Nós não devemos continuar insistindo que os crimes continuam valendo, a menos que a pessoa continue na mesma direção do erro. Se a pessoa mudou de vida, se a pessoa alterou o rumo, está vivendo outras coisas, devemos levar em conta como se fosse um arrependimento, uma confissão, uma mudança de vida. Se socialmente nós devemos levar isso em conta, quanto mais espiritualmente. Sim, a condenação é uma realidade, a pessoa que comete os seus erros deve ser alertada, muitas vezes as pessoas deixam de falar de erros e de pecados, nós precisamos sim alertar nessa direção. A condenação está posta se nós seguirmos no caminho do erro, mas quando há mudança, quando há conversão, o Senhor acolhe essa pessoa. Não devemos achar que não há chance. Antes, devemos abrir a possibilidade de conversão, anunciando a mensagem do Senhor, para que haja mudança e deixar o Senhor trabalhar. Diferente de Jonas, nós devemos deixar o Senhor agir da forma como ele entende que deve fazer. E se houver mudança, que a obra seja completada pelo Senhor. Que ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.